Olá, alunos! Aqui é o professor Jonatas, aula de projeções cartográficas destinada ao primeiro ano do ensino médio. Vamos lá? Vamos contextualizar? Havia uma necessidade por parte dos países europeus, principalmente de Portugal e de Espanha, de explorar lugares para o crescimento do seu mercado, pois a cidade de Constantinopla, atual Istambul na Turquia, foi atacada e tomada pelos turcos em 1453. Nesse sentido, havia necessidade de desenvolvimento de mapas para alcançar o sucesso nas grandes navegações atrás de especiarias. Os europeus, toda a humanidade, tinham mapas de escalas regionais. Era o máximo que eles tinham. Essas escalas eram escalas grandes e não escalas pequenas. Essa era a necessidade. Para isso, era necessário... Eles tinham a ideia de como era a Terra, mas era necessário projetar isso num plano. Gerard Kramer surge como destaque na Escola de Cartografia da Holanda, apresentando uma ideia. A ideia da projeção cilíndrica. Olha só, ele pegou um papel vegetal, envolveu a maquete da Terra, copiou e colocou tudo o que acontecia sobre a esfera num plano. Olha só, ficou desta forma. Aqui fala, projeção cilíndrica. O plano de projeção é um cilindro envolvendo a esfera terrestre. E aqui é um cilindro desenvolvido. Os paralelos, aqui, né, de forma horizontal, e os meridianos, cortados assim, são perpendiculares entre si. Porém, há uma distorção. Vou explicar. Toda projeção gera uma distorção. Daqui a pouco eu vou explicar isso aí. Mas antes vamos entender. Projeção cilíndrica de Mercator é conhecida se um cilindro envolvesse o globo terrestre. Nesse caso, os paralelos meridianos são representados por linhas retas que convergem entre si, né? Elas se cruzam. Um exemplo notório é a representação do mapa mundi, tal qual o conhecemos. Os locais mais próximos da linha do Equador ficam com as áreas com as mesmas dimensões e formas do globo. Porém, as distorções aumentam conforme vai aumentando. Eu consegui um vídeo no YouTube e vou mostrar para vocês, mais ou menos, ele vai apresentar algumas distorções. Prestem atenção. To portray the surface of the globe on a flat map, geographers have developed geometric methods called map projections. The simplest map projection consists of surrounding Earth with a cylinder and having each point of its surface correspond to a point on the cylinder. This is called a cylindrical projection. On a map made using cylindrical projection, the parallels and meridians are straight lines that intersect at right angles. The continents, on the other hand, are distorted by the projection. Although the representation of the intertropical zone is close to reality, the polar regions are broadened disproportionately. The projection invented by the geographer Gerard Mercator more than 400 years ago compensates for this east-west distortion with a north-south distortion. Now the continents are the correct shape, but the area of the polar regions is greatly exaggerated. Greenland, for example, looks as big as Africa, when it is really 15 times smaller. No map projection can portray the globe by both maintaining the proper area ratios and not distorting the contours. The choice of projection type depends on the user's needs. The Mercator projection, for example, is used in navigation because shipping lanes can be figured in straight lines and are easily followed using a compass. Muito bem. Depois de visualizado esse vídeo, nós podemos concluir que eles fizeram isso para desenvolver mapas de escalas pequenas, para ter visualização de continentes. Nesse sentido, pode-se ver, ele quis dizer também que todos os tipos de projeções há distorções. Todas as projeções há distorções. Nesse sentido, eu trouxe mais um videozinho de 41 segundos aqui, ó. Olha só o que ele vai mostrar pra gente. Como é feito a ideia de
projeção. Corta-se a Terra em 6 partes para se transformar num planisfério. Olha lá. Só que nisso há uma distorção. Vou explicar. Olha lá, ele gerando as distorções. A distorção de Mercator. Certo? Então vamos lá. Opa, vamos voltar aqui. Projeção de Gerard Kramer, Mercator. A projeção cilíndrica equatorial foi utilizada por Mercator, denominada de Universal Transversa de Mercator, UTM. Marca isso aqui caiu em prova, hein? Em 1950, foi adotada como a mais adequada para a cobertura completa e sistemática dos países. Viram? A ideia era continental mesmo, era de escala pequena. Nessa projeção, os meridianos e os paralelos são linhas retas que se cortam ângulos retos, corresponde a um tipo cilíndrico pouco modificado. Nela, as regiões polares aparecem muito exageradas, né? Como vocês puderam ver, vocês podem ver que ali 60 graus, tanto ao norte, 60 graus ao sul do Equador, há pouca distorção, mas depois disso começa a ter muita distorção, né? Eu vou chamar a atenção já alguns dados aqui, ó. Vamos lá. Olha só. Essa é a projeção de Mercator. Esse mapa foi retirado do site Brasil Escola. Vamos aqui a Groenlândia, né? A Groenlândia, ela é 8 vezes menores que a América do Sul, né? Porém, ela ficou muito maior. Por quê? Porque nós podemos perceber que os paralelos aqui, ó, já são bem maiores que próximo aqui da linha do Equador, ó. Ó a linha do Equador aqui, ó. Linha do Equador. Ela está bem maior que a linha do Equador, né? De 60 graus para cima, começa a aumentar, ou seja, distorcer. Mas a ideia do mercado era chamar a atenção para um ponto. Olha, a Europa ficou maior do que ela era, a Groenlândia ficou maior do que ela era, mas a ideia era chamar a atenção para uma visão eurocêntrica, né? Ó, uma visão eurocêntrica. Ele queria chamar a atenção para isso, falando que os países europeus estão superiores. Entenderam? Já nesse sentido, nós podemos chamar a projeção dele de projeção conforme. Presta bem atenção que isso não cai, despenca em prova. É aquela na qual os ângulos são idênticos aos do globo. Nesse sentido de projeção, as formas terrestres, continentes e ilhas são representadas sem distorção, ou seja, semelhantes. Presta bem atenção. São as formas terrestres, continentes e ilhas são representadas sem distorção, semelhantes, porém com alteração de suas áreas. E são usadas várias escalas para o mapa inteiro, apenas nas proximidades do centro de projeções, que nesse caso é o Equador, e que se verifica a distorção mínima. Quanto maior o afastamento dessa linha, maior é a distorção. A Europa numa posição central, superior e maior do que era, na verdade, por causa das altas latitudes. Extremamente criticada por valorizar o etnocentrismo europeu, visão eurocêntrica. Então, a projeção conforme ela tinha essa ideia etnocêntrica, eurocêntrica, né? Que é assim que o pessoal diz. Certo? Então, vamos lá. Temos uma segunda projeção cilíndrica também, a projeção de Arnold Peters. O Peters, ele começou a criticar as projeções de Mercator, dizendo, olha, ele valorizou isso, ele valorizou aquilo, né? Mas a Europa e os países em país em desenvolvimento, subdesenvolvido ou países terceiro-mundistas, como diziam, nesse sentido, ó, sua base também é cilíndrica, porém equivalente, e determina a distribuição dos paralelos com intervalos decrescentes desde o Equador até os polos, mantendo a fidelidade à proporção de áreas e modificando a forma, por melhor representar a região intertropical caracterizada pela visão terceiro-mundista ou de países em desenvolvimento. Vamos lá. Esse é a ideia do plano, depois de colocado, saído do cilindro, colocado no plano. A ideia é que ele quer chamar a atenção para uma
África, para uma América do Sul, para a região sul dos países. Ele quer chamar a atenção para esse país e não para a Europa. Como vocês podem ver, aqui obedece a forma como a América do Sul é maior que a Groenlândia, né? Porém, a África acaba sendo distorcida na sua forma e não na sua área, mas na sua forma, certo? Vamos lá. Olha lá, ó. Olha lá a Groenlândia, ó. Certo? A visão dele é terceiro mundista. Projeção equivalente. A projeção equivalente, que é essa aí que eu acabei de mostrar para vocês, é aquela na qual as áreas no mapa mundo regional mantêm-se proporcionalmente idêntica da esfera terrestre, embora os ângulos possam estar deformados com a comparação com a realidade. Nesse tipo de projeção, há proporcionalidade de áreas em todo o mapa, mas as formas da superfície terrestre são distorcidas, né? Então vamos lá. Eu vou colocar as duas formas aqui de novo para a gente ver, ó. A forma onde nós temos aqui, ó, a projeção equivalente, que é a apresentada por Peters, valorizando terceiro mundista, né, países em desenvolvimento, e distorce a forma, olha só, ela fica esticadinha, né? E mantém a equivalência das áreas. Porém, as áreas são, né, proporcionais. Ela distorce a forma e as áreas são proporcionais. Fica maior? Fica, mas não fica fora. Já aqui é diferente na projeção. Mantém a forma e distorce a equivalência das áreas. Olha só, ele obedece a forma. Aqui, ó, ele distorce a equivalência das áreas, né? E distorce a equivalência das áreas. Certo? Ó, presta atenção para a Europa. Presta atenção na Groenlândia, né? O mapa, esse é o mapa de Mercator e esse é o mapa de Peters, certo? O que nós precisamos entender? Mercator, a área fica diferente. Olha lá, ó. A área fica diferente, só que a forma fica igual. Peters, a área fica igual. Aí, Peters, a área fica igual, só que a forma fica diferente, certo? Beleza? É uma tabelinha aí para ajudar, nós não podemos esquecer dessa tabelinha. Mercator, a área fica diferente. Mercator, a forma fica igual. Peters, a área fica igual, mas a forma fica diferente. Então, você viu alterada a forma, você lembra de Peters. Você viu igual a área, você lembra de Mercator, certo? E assim vice-versa. Beleza? Aqui nós temos uma projeção, né, cúbica, cônica, certo? Cúbica não, né? Cônica. Nós temos lá, ó, projeção cônica. A superfície terrestre é representada sobre um cone imaginário envolvendo a esfera terrestre. Os paralelos formam círculos concêntricos e meridianos são linhas retas convergentes para os polos. Nessa projeção, as distorções aumentam conforme se afasta do paralelo de contato com o cone. A projeção cônica é muito utilizada para representar partes da superfície terrestre. Olha só, eles desenham aqui, ó, parte só de hemisfério. Ó. Pode ver que aqui eles pegaram bem mais o hemisfério sul, né? Olha só. E pouco do hemisfério norte. Dá para pegar tudo? Dá. Mas acaba não ficando de forma correta. E os paralelos ficam parecendo um raio de uma bicicleta, né? Tá vendo? Eles distorcem um pouco também. Beleza? Vamos lá. Projeção cônica, já falamos. Agora, essa é a projeção azimutal, que é olhado da parte de cima da Terra. Projeção plana ou azimutal. A projeção plana ou azimutal, a superfície terrestre é representada sobre um plano tangente às esferas terrestres. Os paralelos são círculos concêntricos. Olha lá, ó, círculos concêntricos. Pode ver aqui assim, ó, círculos. Os paralelos são círculos. São círculos, cadê? Os paralelos são círculos concêntricos e os meridianos retos que se irradiam do polo.
As deformações aumentam com o distanciamento do ponto de tangência. Quanto mais longe, mais distorção há. Certo? É utilizada principalmente para representar as regiões polares e na localização de países da posição central. Observação. Para que é utilizada essa projeção? Para navegações aéreas e marítimas. Beleza? Nesse sentido, vamos trabalhar agora projeções. Algumas questões que consegui de livros e algum de vestibular, do Enem, etc. Vamos lá. Projeções não são soluções matemáticas, mas produtos culturais. A projeção de Mercator refletia o seu tempo, marcado pela visão de mundo de uma Europa que expandia sua civilização por todo o planeta. Na moldura daquela visão de mundo, a redução da área da África e da América do Sul não provocava maior alarde. Afinal, os europeus não queriam que chamasse atenção para a África e nem para a América do Sul. Beleza? Nesse sentido, letra A. Trata-se de uma projeção cilíndrica, caracterizada por ser do tipo equivalente, que mantém a proporção das áreas dos continentes e, em contrapartida, sacrifica suas formas. Letra B. Trata-se de uma projeção cilíndrica, caracterizada por ser do tipo semelhante, que mantém a forma das áreas dos continentes e altera a proporção das áreas representadas. C. Trata-se de uma projeção cilíndrica, caracterizada por ser do tipo afilática, que não mantém nem a forma e nem a área dos continentes e oceano, mas que minimiza as alterações. Letra D. Trata-se de uma projeção cônica, caracterizada por ser do tipo equivalente, que mantém a proporção das áreas dos continentes, em contrapartida sacrifica suas formas. Letra E. Trata-se de uma projeção cônica, caracterizada por ser do tipo semelhante, que mantém a forma das áreas dos continentes e altera a proporção das áreas representadas. Vamos criticar as questões, os distratores. Primeiro, letra A. Trata-se de uma projeção cilíndrica? Sim, falamos de Mercator. Então, se nós estamos falando de Mercator, sempre será projeção cilíndrica. Então, a letra D e a letra E já estão eliminadas, certo? Porque não é projeção cônica. Falamos de Mercator. Então, nós temos letra A, letra B e letra C para analisar. Sabemos que é uma projeção cilíndrica, caracterizada do tipo equivalente, caracterizada por ser do tipo semelhante, caracterizada por ser do tipo afilática. Vamos entender mais isso aqui. Refletia no seu tempo marcado por uma visão de mundo de uma Europa que expandia sua civilização por todo o planeta. Então vamos lá. Isso aqui já nos dá uma informação. Na moldura daquela visão de mundo, a redução da área da África e da América do Sul não provocaria maior alarde. Olha só. Caracterizada por ser do tipo equivalente, né? Quem estudou Mercator já sabe que a projeção dele é uma projeção voltada para uma área onde valorizava-se a Europa, uma visão eurocêntrica. Nesse sentido, nós podemos saber o seguinte: se ela for equivalente, ela vai valorizar os países terceiro-mundistas, que não é o nosso caso, e ele quer países de primeiro mundo, né? Então, ou seja, é aquela que distorce, mantém a proporção das áreas dos continentes, em contrapartida sacrifica suas formas. Letra B. Trata-se de uma projeção cilíndrica, caracterizada por ser do tipo semelhante, que mantém a forma das áreas dos continentes e altera a proporção das áreas representadas. Quando altera-se a proporção de áreas, nós sabemos que é uma projeção conforme ou semelhante, né? Porque ela, o que ela faz? Ela altera a área, mas não a forma. A equivalente é o contrário, né? Ela altera a forma, olha lá, ó, sacrifica a forma e não a área, certo? Então, nós já sabemos que a resposta da nossa questão é a letra B. Muito bem? Vamos lá. Uma pergunta da Unicamp. Abaixo é reproduzido o mapa mundi na projeção de Mercator. Como nós podemos ver, só de olhar para esse mapa aqui, ó, que a Groenlândia está bem valorizada, já sabemos que é um mapa de Mercator, certo? Visão eurocêntrica, já sabemos disso. É possível afirmar que, nessa projeção, A.
Os meridianos paralelos não se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Eles se cruzam? Se cruzam. Então ele não se cruza? Letra A já está eliminada. Um abraço para a letra A. Não há distorções nas massas continentais e oceanos em nenhuma latitude, possibilitando o uso deste mapa para a navegação marítima até os dias atuais. Lembra que eu falei? Projeção cônica é aquela que é destinada à navegação marítima e aérea, não é? Então, letra B, eliminada. A azimutal, na verdade, né? Não é nem a cônica, é a azimutal na letra B. Então, de Mercator nós não falamos de azimuth. Letra C, os meridianos e os paralelos se cruzam formando ângulos perfeitos de 90 graus. Até então, beleza. Vamos ver a casca de banana agora. O que possibilita a representação da Terra sem deformações. Gente, toda projeção há uma deformação. Toda. Então, o item que não coloca deformação está errado. Certo? Toda projeção há deformações. Vamos para a letra D. Os meridianos e paralelos se cruzam formando ângulos de 90 graus. O que distorce as porções terrestres próximas aos polos. Olha lá, próximas aos polos, ó. Aqui, ó, Polo Norte, Polo Sul. Distorceu, a Groenlândia ficou maior. E menos porções próximas ao Equador. Olha só, ficou menor aqui, né? A África ficou menor do que a Europa. A América do Sul ficou menor do que a Groenlândia. Então distorceu. Projeção conforme falamos de quem? De Mercator. Então letra D é a correta, né? Letra E. Os meridianos e os paralelos se cruzam formando ângulos de 90 graus. O que não distorce mais as porções terrestres próximas aos polos. Distorceu. Distorceu. Se não tivesse distorcido, quem era? Era o Peters, mas distorceu aos polos. E mais porções próximas ao Equador. Porções entre o Equador não está distorcida, né? Está bem menos, está numa redução. Então, letra certa, correta, é a letra D de dado. Muito bem? Vamos lá. Não podemos esquecer da tabelinha, né? Mercator fala que a área é diferente. E Mercator diz que a forma é igual. Peters diz que a área é igual. E a forma é diferente, certo? Vamos lá. Uma questão do Enem, eu fiz uma adaptação aí. A ONU faz referência a uma projeção cartográfica em seu logotipo. Lembra-se que nela está contida as principais potências econômicas da Guerra Fria. A figura que ilustra o modelo dessa projeção é... Aí ele só deu para nós os desenhos, né? As formas gráficas das coisas. Quais seriam a resposta certa? Qual seria a resposta certa? Letra A, ele olha de uma forma azimutal. Olha só. Do polo. Ele consegue olhar de cima. Parece essa ser a resposta correta, né? As outras, ele olha como um todo. Consigo ver aqui a América do Sul? Não. Aqui, ó. Eu consigo ver todo o plano, porque essa aqui é cilíndrica. Ó. Consigo ver todo o plano? Não. Esse aqui menos ainda e esse aqui a ideia de uma projeção que eu nunca vi também. Mas também não bate. Então a resposta letra A. Beleza? Vamos lá. Última questão. A controvérsia de Peters. O chamado planisfério de Peters foi apresentado em 1973 como uma grande novidade e tornou-se mundialmente conhecido 10 anos depois com a publicação de um livro no qual Peters a sustentava com base em argumentos políticos sobre a luta pela igualdade entre os povos. Esses argumentos causaram pouco impacto entre os cartógrafos, que insistiram no fato de que não existe projeção mais verdadeira, apenas projeções úteis para diferentes finalidades. Considerando o texto acima, é possível concluir que não há como produzir uma projeção cartográfica que não possua distorções. No entanto, conforme os tipos de alterações realizadas, essas projeções são classificadas em 3 tipos diferentes. Correlacione a primeira coluna, que representa esses tipos com a sua característica, e por fim assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Projeções equivalentes, número 1, projeção conformes, número 2, e projeções afiláticas. Então vamos lá. Coluna
1. Qual será a resposta 1? Projeções equivalente. Qual será a resposta 2? Qual será a resposta 3? Vamos ver. Distorcem as formas e áreas das regiões dos mapas. Qual será? Qual será? Qual será? A letra A? Muito bem. Quem respondeu que distorce as formas e as áreas das regiões dos mapas? Quem respondeu projeções afiláticas. Olha lá, ó, 3. Vamos ver a B. Mantém as formas e distorce as áreas dos continentes. Será que eu tenho um lapisinho aqui? Não tem. Mantém as formas e distorcem as áreas dos continentes. Quando a forma é igual e distorce a área do continente, a projeção conforme. Muito bem. E a letra C, mantém a área, né, igual a área, e distorce as formas dos continentes. Projeção de Peters. Projeções equivalentes. Um chama atenção para o terceiro mundo, para os países em desenvolvimento, e o outro chama atenção para os países da Europa, países de primeiro mundo. Então, por isso eles estão dizendo aqui em cima, apenas projeções úteis para diferentes finalidades. Então, nós temos algumas ideias e a projeção afilática, que tenta minimizar, distorce as formas e as áreas das regiões dos mapas. Tenta minimizar as distorções entre um e o outro mapa, certo? Então, a resposta é 3, 2, 1, né? Letra D de dado. Olha lá, ó. Letra D de dadinho. Beleza? Esse é o fim da nossa aula. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui conosco hoje. Essa aula será postada no canal do YouTube. Qualquer dúvida, postem aí nos comentários. E também será postada na página do Facebook Professor Joe Gel. Beleza? Abraço. Tudo de bom a todos. Aí estão as referências dessa aula. Quem quiser consultar, fique à vontade. Um abraço. Tchau.